A guerra no mundo angelical. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, de 11 a 12. Depois, entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem?" Marcos 1, de 21 a 27. Primeira introdução: o mundo espiritual que nos rodeia e guerreia contra nós. Ao nosso redor existe um mundo de espíritos muito mais populoso, mais poderoso e com recursos diferenciados daqueles que compõem e são visíveis ao mundo terreno, natural, no qual habita a humanidade. Alguns deles se interessam pelo nosso bem-estar, mas outros têm a tarefa de nos fazer mal. Tais espíritos influenciam pessoas, desde a opressão que lhes afeta o estado de espírito, até mesmo as decisões a serem tomadas por elas. Estes seres espirituais habitam ao nosso redor, por isso conhecem os nossos hábitos, o que os faz tão atuantes em centros espíritas em suas sessões mediúnicas, ao falarem em nome de outras pessoas. Nestas duas próximas lições aprenderemos sobre o que a Bíblia revela sobre o exército de anjos caídos que nos rodeia e contra o qual devemos guerrear constantemente, usando a armadura de Deus. Essencialmente, os anjos caídos continuam sendo anjos, tendo características semelhantes àqueles, com exceção dos diferenciais morais que os distinguem. Dentre suas características gerais, podemos mencionar as que seguem. Segundo, tem personalidade. Os demônios, ainda que usando os corpos que possuem ao seu bel prazer, sabem como se comunicar de maneira racional e mesmo argumentativa. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente." Lucas 8, 26 a 28. 3. Tem inteligência. Não é porque se rebelaram contra Deus que aqueles anjos não eram inteligentes. Na verdade, faltou aos mesmos sabedoria. Isso pode ser visto em várias rebeliões que ocorrem em igrejas em todo o mundo quando liderados, ainda detendo inteligência e algum conhecimento bíblico, decidem se levantar contra suas lideranças, não aceitando estarem submissos a elas. O que falta aos mesmos é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Deste modo, os demônios também demonstram inteligência, tendo uma percepção real não apenas sobre quem estão lidando, como também as consequências que podem ser colhidas através de tal confronto, como foi o caso de Jesus em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga.
E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Marcos 1, 21, 23 a 24. Quarto, são sensíveis ao sofrimento. Ainda que sejam malignos e cruéis, especialmente ao possuírem corpos, de onde procuram extrair ao máximo o sentimento de prazer, possuem sensibilidade. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Lucas 8:28. Note que o termo utilizado, bassanices, é oriundo da palavra bássanos, cujo significado é tortura, indicando que os demônios têm consciência do grande sofrimento que irão experimentar após o juízo. Quinto, têm vontade própria. Os demônios não são robôs. Como anjos, foram dotados de livre arbítrio, o qual utilizaram ao se rebelarem contra Deus, e deste modo se adaptam às realidades que experimentam e tomam suas decisões, pautadas em suas próprias vontades, como podemos perceber no pedido feito a Jesus. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Lucas 8, 30 a 32. Sexto, são moralmente impuros. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, akataron em grego, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus 10:1. Os espíritos contra os quais os seus discípulos devem confrontar com autoridade e poder são denominados como akataron, declinação oriunda da junção da partícula negativa a e o vocábulo kataros, que significa sem mistura, puro, limpo, apontando para o fato de, ao terem se rebelado, aqueles anjos perderam sua santidade, tornando-se assim seres impuros, não tendo nenhum temor em buscar a pureza e a moralidade. Sétimo, buscam influenciar os salvos para desviar aqueles que estão firmes na fé. Jesus, ao comparar Satanás a um ladrão, resumiu o ministério satânico em um tripé. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Entretanto, como só se rouba aquilo que se tem valor, além da matança e da destruição, a meta do diabo e seus anjos é roubar o que mais precioso temos, a nossa salvação. Assim, uma das funções primordiais dos demônios é fazer com que cristãos se desviem do caminho da vida. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Oitavo, promovem doenças. Ainda que saibamos que nem todas as enfermidades sejam de origem espiritual, a Bíblia registra que várias têm esta origem, distinguindo as doenças naturais, por mau uso do corpo ou por acidentes, das doenças de origem espiritual. E a sua fama ocorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Mateus 4:24. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada,
sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas 13, de 11 a 13. Nono, conclusão. Apesar de todas as características que abordamos hoje sobre os anjos caídos, em todas as ocasiões a Bíblia relata que eles se sujeitaram ao poder de Deus. Entretanto, somos alertados a vigiar, pois muitos são por eles enganados, dominados e conduzidos à morte espiritual. Daí a importância da pregação do libertador evangelho pela Igreja de Cristo, que veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Devemos, entretanto, além de nos fardarmos com a armadura divina, nos organizar, pois enfrentamos um exército bem estruturado, assunto este que abordaremos na próxima semana. Deus te abençoe rica e abundantemente.